nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Irmãos e irmãs, saúdo-vos a todos que estáis aqui nesta Basílica de Nossa Senhora do Rosário, nesta casa de Nossa Senhora, que é o Santuário de Fátima. Saudamos também todos os nossos irmãos que rezam conosco através da televisão, da rádio e da internet. O cântico de entrada convidou-nos a pedir ao Senhor que nos guie, que nos conduza. Os nossos pecados afastam-nos de Deus e não permitem que Ele nos conduza. Por isso, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que respondei a Deus nosso. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor Pai Santo, que amais a inocência e a restituís aos que a perderam, dirigi para vós os corações dos vossos servos, pelo fervor do Espírito Santo, para que sejam firmes na fé e eficientes nas boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Jeremias. Assim fala o Senhor. Maldito o homem que confia no homem e põe na carne a sua esperança, afastando o seu coração do Senhor. Será como o cardo na estepe, que nem percebe quando chega à felicidade. Habitará na aridez do deserto, terra salobre e inóspita. Bendito o homem que confia no Senhor e põe no Senhor a sua esperança.
É como a árvore plantada à beira da água, que estende as raízes para a corrente. Nada tem a temer quando vem o calor, e a sua folhagem mantém-se sempre verde. Em ano de estiagem, não se inquieta e não deixa de produzir os seus frutos. O coração é o que há de mais astucioso e incorrigível. Quem o pode entender? Posso eu, que sou o Senhor, penetro os corações, sondo os mais íntimos sentimentos, para retribuir a cada um, segundo o seu caminho, conforme o fruto das suas obras. Palavra do Senhor. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes se compraz na lei do Senhor e nele medita dia e noite. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. É como árvore plantada à beira das águas, dá fruto a seu tempo, e sua folhagem não murcha. Tudo quanto fizer será bem sucedido. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. Bem diferente é a sorte dos ímpios, são como palha que o vento leva. O Senhor vela pelo caminho dos justos, mas o caminho dos pecadores leva à perdição. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor.
os que ouvem a palavra de Deus com coração nobre e generoso e produzem fruto pela perseverança. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia de linho fino e se banqueteava esplendidamente todos os dias. Um pobre chamado Lázaro jazia junto do seu portão, coberto de chagas. Bem desejava ele saciar-se com os restos caídos da mesa do rico, mas até os cães vinham lamber-lhe as chagas. Ora, sucedeu que o pobre morreu e foi colocado pelos anjos ao lado de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Na mansão dos mortos, estando em tormentos, levantou os olhos e viu Abraão com Lázaro a seu lado. Então ergueu a voz e disse: Pai Abraão, tem compaixão de mim. Envia Lázaro para que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Abraão respondeu-lhe: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida e Lázaro apenas os males. Por isso, agora ele encontra-se aqui consolado, enquanto tu és atormentado. Além disso, há entre nós e vós um grande abismo, de modo que se alguém quisesse passar daqui para junto de vós, não poderia fazê-lo. O rico exclamou: Então peço-te, ó Pai, que mandes Lázaro à minha casa paterna, pois tenho 5 irmãos, para que os previna, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm a Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão respondeu-lhe: Se não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, também não se deixarão convencer se alguém ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, este texto maravilhoso que São Lucas nos deixou faz-nos refletir na vida que nos espera junto de Deus ou da solidão que nos pode esperar depois da nossa morte. O texto fala-nos do rico e de Lázaro,
de Lázaro que morreu e foi colocado pelos anjos ao lado de Abraão, e o rico que morreu e foi para a mansão dos mortos, onde estava em tormentos. Aí, em tormentos, nesta mansão dos mortos, este rico pediu a Abraão que avisasse os seus parentes, ou melhor, que mandasse Lázaro à casa dos seus parentes, para que eles se arrependessem, tivessem uma vida boa, se convencessem de que deviam ter uma vida boa e reta, para não irem também eles para aquela mansão dos mortos. Abraão disse-lhe: devem ouvir Moisés e os profetas. E o rico respondeu que eles não vão ouvir, que é melhor que um dos mortos vá ter com eles. E Abraão ainda responde novamente para lhe dizer: então, se não ouvem Moisés e os profetas, nem se deixarão convencer se alguém ressuscitar dos mortos. Ora, o que é que Abraão quis dizer? O que é que significa ouvir Moisés e os profetas? Qual é o poder que têm Moisés e os profetas, que são mais poderosos do que ver um morto que regressa à vida? Nós entendemos, e a Quaresma chama-nos a atenção para isto, que se fala aqui da Palavra de Deus, da Sagrada Escritura. Quando se diz ouvir Moisés e os profetas, é para nós entendermos que devemos ouvir a Sagrada Escritura, a palavra que Deus nos dirige, a palavra de salvação que Deus nos dirige e que nós devemos ouvir muito atentamente. Por isso, nós devemos pensar em primeiro lugar se de facto ouvimos bem a palavra de Deus e se nos deixamos convencer por ela, se nos deixamos tocar por ela, porque ela é viva, ela é eficaz, é ela que nos diz qual é o caminho que devemos seguir. Se não nos deixamos convencer por ela, diz-nos o texto de São Lucas, então nada nos convencerá. Eu vou repetir: se não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, também não se deixarão convencer se alguém ressuscitar dos mortos. É assim que termina o Evangelho. Por isso, não nos deixamos convencer pela palavra de Deus, que é o próprio Deus que nos fala, nada nos convencerá. Ou seja, a nossa vida pode perder-se porque nós não nos queremos converter. Façamos, pois, hoje ao Senhor Jesus um pedido do fundo do nosso coração, que Ele nos ajude a ouvir bem a palavra de Deus, a palavra de Deus que é Ele, a palavra de Deus que é uma palavra atual, que Ele nos ajude a ouvir bem a sua voz. E um segundo pedido, que converta o nosso coração para nos deixarmos convencer pelo caminho que Ele nos propõe, para nos deixarmos convencer a ter uma vida santa, uma vida como Ele nos pede, uma vida como Ele merece que nós vivamos. Amém.
Irmãos e irmãs, a liturgia da palavra que escutamos conduz à sabedoria do coração. Peçamo-la a Jesus dizendo: Jesus, Filho de Deus, dai-nos um coração sábio. Jesus, Filho de Deus, dai-nos um coração sábio. Pelas igrejas particulares e seus ministros, para que ensinem que os caminhos do mal levam à morte e os caminhos do bem à vida eterna, oremos. Jesus, Filho de Deus, dai-nos um coração sábio. Pelas sociedades e culturas de cada época, para que em todas elas acabe o escândalo de haver pobres que morrem de fome à porta dos ricos, oremos. Jesus, Filho de Deus, dai-nos um coração sábio. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, a construí-la e a defendê-la, e contra as premissas de guerra que continuamente renascem, leve os decisores políticos a construírem um mundo novo, oremos. Jesus, Filho de Deus, dai-nos um coração sábio. Pelos homens e mulheres do nosso tempo, para que não se esqueçam de que a bênção e a maldição dependem daquilo em que puseram a confiança, oremos. Jesus, Filho de Deus, dai-nos um coração sábio. Pelos índios que sofreram injustiças e pelos negros feitos escravos pela força, para que os seus filhos não façam o mesmo a ninguém, oremos. Jesus, Filho de Deus, dai-nos um coração sábio. Pelos membros desta Assembleia, para que não fechem o coração aos que lhe pedem e sejam sempre solidários com quem chora, oremos. Jesus, Filho de Deus, dai-nos um coração sábio. Senhor Jesus, que penetrais os corações e sondais os mais íntimos sentimentos, ensinai-nos a sabedoria que vem do Pai. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Jesus, nossa redenção, nosso amor, nossa esperança. Deus Criador do universo, feito homem verdadeiro, feito homem verdadeiro. Tu és a nossa alegria, serás o prêmio no céu, na glória da tua glória, pelos séculos sem fim, na glória da tua glória, pelos séculos sem fim. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Santificai, Senhor, por este sacrifício, a nossa observância quaresmal, de modo que a prática exterior da penitência nos leva à conversão interior do Espírito. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós nos ensinais pela penitência quaresmal a manifestar-vos a nossa gratidão, a dominar os excessos da nossa inclinação para o mal e a dar alimento aos que têm fome, imitando a vossa divina bondade. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitirdes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, nos livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sei de quem tu és mudado, mas dizei uma palavra e serei salvo. Na deslocação para comungar, devemos guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only.
Felizes os pobres que o são no seu íntimo, porque deles é o reino dos céus. Felizes os pobres que o são no seu íntimo, porque deles é o reino dos céus. O Senhor protege os peregrinos, ampara o órfão e a viúva, e entrava o caminho aos pecadores. Felizes os pobres que o são no seu íntimo, porque deles é o reino dos céus. Oremos. Este santo sacrifício, Senhor, permaneça em todas as nossas ações e se confirme no fruto das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Caros peregrinos, o Papa Francisco vai consagrar a Rússia e a Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria em Roma e vai enviar um seu representante para o fazer também aqui em Fátima, no dia 25 de março. Preparamo-nos para esse ato de consagração, invocando a proteção de Nossa Senhora e a paz para a Ucrânia, cantando. A vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. A ora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Para todos vós, irmãos e irmãs, um santo dia, também um santo dia para os nossos irmãos
que estão unidos a nós em oração, através da televisão, da rádio e da internet. O Senhor nos apontará o caminho da vida e aponta-nos esse caminho através da sua palavra, através da voz que Ele nos dirige pela sua palavra, que ela nos convença a seguirmos sempre o caminho da vida. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.